E aí, o que vocês acharam do segundo simulado da Polícia Civil do Paraná? O pessoal pediu para fazer a correção dele. Então vamos lá, estava um pouco mais pesado. Como é que vocês foram nessa prova? Prova características do FPR, textos longos e as questões de gramática. Já vínhamos conversando sobre. Sem enrolação, vamos aqui para essa questão, para as questões então da UFPR. Ela começa com um texto, nosso simulado aqui começou com um texto, uma questão recente da UFPR. Já vamos fazer a interpretação dele, assim como você deve fazer na sua prova. Então vamos lá. Nos atuais debates sobre a globalização, como nas discussões sobre a pós-modernidade, existe uma pressuposição-chave, compartilhada pela maioria dos participantes. Qual que é essa pressuposição-chave? É a do caráter único da nossa época, como a era par excellence da aceleração da mudança cultural e social, da compreensão do tempo e espaço, seguindo uma revolução nas comunicações, de uma economia global dominada por corporações multinacionais, da americanização ou até da McDonaldização do mundo e assim por diante. O texto está falando sobre globalização, um vocabulário um pouco requintado, como é característica da UFPR, mas se vocês vão lendo com calma, eu tenho certeza que vocês vão extraindo cada informação, tá? A leitura ela tem que ser com atenção. Melhor você ler uma vez com atenção do que 2, 3 vezes e ter que ficar voltando, né? Então vai tentando já entender cada ideia que é passada em cada período, né? Aqui ele está falando sobre a definição de globalização e uma ideia que é compartilhada sobre essa globalização, né? Que ele chama que é uma pressuposição-chave, né? O que é pensada sobre a globalização, que ela tem um caráter único nessa nossa época, certo? E essa pressuposição-chave, essa definição de globalização, ela é compartilhada pela maioria dos participantes. Continuando em alguns aspectos, nossa época é realmente única, mas assim o foram outras gerações e outros séculos. Ou seja, nossa época ela tem características únicas, mas ele ao mesmo tempo afirma que características únicas também aconteceram em épocas passadas. Estamos longe de ser as primeiras pessoas a ficarem preocupadas ou excitadas pela ideia de que nossas experiências são muito diferentes daquelas das gerações passadas. De fato, se definirmos globalização como um processo de contatos cada vez mais intensos, globalização é isso, né? Cada vez mais contato intenso entre diversos países ao redor do mundo. Sejam esse contato, eles podem ser econômicos, políticos ou culturais entre diferentes partes do mundo. Então é necessário admitir que esse processo vem se desenvolvendo há milhares de anos, com interrupções relativamente menores em alguns lugares, como no Império Romano em declínio. Lógico, a globalização ela vem acontecendo há muito tempo, ela não é um fenômeno que de um ano para outro aconteceu, né? Apesar que ultimamente a gente é mais perceptível, né, a globalização, principalmente com o advento da internet, tá? Que esse processo de interação entre diferentes partes do globo aumentou sensivelmente a importância no século XIX, tá vendo? Olha, ele falou que ultimamente a gente percebeu mais a globalização, mas segundo o texto, ele é um processo antigo que vem acontecendo há muitos anos, especialmente no fim do período. É o tema de 2 recentes estudos históricos, de um escritor italiano e de outro inglês. Ó, tem 2 estudos que falam isso, inclusive, ele cita 2 estudiosos. O primeiro apresenta 2 tipos de globalização. A econômica, relacionada ao surgimento de um mercado mundial e suas consequências para a vida de milhões de pessoas, e a ascensão da cooperação internacional. Já o escritor inglês se refere à importância do que chama de globalização arcaica, ou seja, a crescente uniformidade nos sistemas econômicos, sociais, políticos e culturais dominantes em diferentes partes do globo num longo século XIX, que vai de 780 a 914, perto do fim do estudo. O inglês enfatiza a importância especial do fim do século XVI, ou mais exatamente do período de 890 a 1914, a época do que chama a grande aceleração da mudança. Então ele finaliza o texto mostrando 2 estudos, 2 grandes estudiosos fizeram um estudo sobre esse fenômeno da globalização. Vamos para nossas questões, tá? Esse é um texto da UFPR, foi cobrado pela UFPR. É um texto mais longo, com esse tipo de vocabulário mais requintado, mas que sempre trata sobre um assunto quase que senso comum. Senso comum não no sentido pejorativo da palavra, mas senso comum que é um assunto rotineiro, um assunto que faz parte do nosso cotidiano, né? Geralmente é isso que é assim que a UFPR vai trazendo seus textos, certo? E com visões sempre de acadêmicos, de estudiosos, de sociólogos. Percebe, lendo os textos da UFPR, como que são os textos de interpretação de texto? Ela traz um texto, um tema cotidiano e traz algumas opiniões de estudiosos. Isso se repete na UFPR. Inclusive, é o que nós esperamos da redação também. Um texto longo,
com opiniões e você tem que formar a sua, e esse tema vai ser um tema do nosso cotidiano já, tá? Vamos lá. A pressuposição-chave da maioria dos participantes dos debates sobre a globalização é compartilhada pelo autor do texto, Peter Burke. Aqui nós sempre, fazendo questão de interpretação de texto, temos que tomar cuidado para não extrapolar e buscar ali sempre aquela frase que vai ratificar a nossa alternativa. Eu sempre falo isso, e tem uma frase sim, que ele diz que ele fala sobre essa pressuposição-chave. Lá no começo do texto ele fala isso, e fala que ela é compartilhada pela maioria dos participantes. Olha só, existe uma pressuposição-chave compartilhada pela maioria dos participantes. Diz apenas isso. Não fala que ela é compartilhada pelo autor do texto, e sim pela maioria dos participantes. E se você continuar lendo o texto, em nenhum momento ele cita o autor do texto e sua opinião sobre essa pressuposição-chave. Tranquilo de ver que essa questão está errada, essa alternativa. B. A depender de como se conceitua a globalização, pode-se entendê-la como um processo histórico mais antigo do que o iniciado no século XX. Me parece correta essa alternativa, né? Nós vimos ali, de fato, se definirmos globalização como um processo de contatos cada vez mais intensos, é necessário admitir que esse processo vem se desenvolvendo há milhares de anos. E ali mais para frente ele diz que essa globalização aumentou sensivelmente em importância no século XIX, mas que sim, ela vem acontecendo há milhares de anos. É a mensagem extraída do texto, essas duas frases ratificam isso, sempre procurando ratificar, confirmar a alternativa no texto e não na sua cabeça, e não o que você tem como opinião sobre a globalização. Isso não vale de nada. Tem que estar escrito no texto, tem que ser uma opinião do texto, tem que ser uma ideia que possa ser interpretada a partir do texto, tá? Então, ele diz ali na B, vai percebendo as relações de conjunção de ideias que a UFPR traz para o texto, a depender de como se conceitua a globalização. E no texto ele fala o seguinte: se definirmos globalização como um processo de contrato, o que é se definirmos? É uma hipótese, é uma condição de definição. Tá vendo como ele diz a mesma coisa? Na alternativa ele fala, a depender de como você define globalização. E no texto ele fala, se definirmos globalização como um processo de contatos. Ele só muda as palavras. Você tem que perceber que é uma ideia de hipótese que está sendo trazida pela UFPR. Vamos terminar rapidinho ali a C. Em quaisquer das excepções veiculadas no texto sobre globalização está presente a ideia da intensidade nos processos de mudança e interação internacional. Cara, aqui eu me enganei. Eu acho que você tem que assinalar a alternativa incorreta. Então a gente assinala a alternativa A. A C está certa também, né? Em quaisquer das excepções veiculadas, nós percebemos sim essa ideia de intensidade nos processos de mudança e interação internacional. É isso nas definições que trazem sobre globalização, as definições trazidas pelo texto sobre globalização, foca justamente que ela é uma interação entre diversos países e com foco internacional, tá? Você vai perceber isso lendo essas definições. A letra D, segundo estudiosos citados pelo autor do texto, e ele cita 2 estudiosos, nós vimos isso, os processos de interação global mais expressivos intensificaram-se no final do século XIX. Esse processo de interação entre diferentes partes do globo aumentou sensivelmente em importância no século XIX. É o tema de 2 recentes estudos históricos do escritor italiano Giotto Inglese. Bem óbvio, né? Expressamente essa informação está no texto. E por último, nossos contemporâneos não são os únicos a se alvoroçarem pela ideia de que nossas experiências são díspares daquelas das gerações passadas. E nós vimos isso no texto, sim. Estamos longe de ser as primeiras pessoas a ficarem preocupadas, ou seja, se sentir alvoroçadas ou excitadas pela ideia de que nossas experiências são muito diferentes daquelas das gerações passadas. Então, não somos nós apenas, não somos só nossos contemporâneos que ficam preocupados com essa ideia de que nossas experiências são muito diferentes das experiências das gerações passadas. Ou seja, isso já aconteceu. E aí fala o seguinte, exatamente isso, que nossos contemporâneos, ou seja, nós não somos os únicos a se alvoroçarem, a ficarem preocupados pela ideia de que nossas experiências são díspares. Díspares significa justamente diferentes, tá? Daquelas das gerações passadas. Ele só usa termos sinônimos, tá? É importante saber termos sinônimos. E aí é só saber no vocabulário mesmo. Ele só trocou as palavrinhas, também está correta. Então a nossa alternativa A realmente é a alternativa incorreta, tá? Interpretaçãozinha de texto bem completa. E vamos fazer mais uma questão aqui. Mais uma questão de interpretação de texto. O pessoal tem reclamado bastante. O UFPR traz textos muito difíceis. São questões recentes da UFPR. Não estou dizendo que é fácil.
Mas dá para acertar. Você vai ter questões assim na sua prova de interpretação de textos também da UFPR. Eu não sei se vocês acertaram essas questões, essas duas, mas vamos fazer essa outra aqui. O período. Em alguns aspectos, nossa época é realmente única, mas assim o foram outras gerações e outros séculos. Pode ser interpretado sem prejuízo de sentido como, tá? Primeiro, eu sempre extraio a ideia que está passando nessa mensagem, nesse período, né? Está dizendo que em alguns aspectos, ou seja, nem em todos os aspectos, mas em alguns aspectos, a nossa época atual, ela é única, ou seja, ela é diferente das outras, ela apresenta características que pertencem somente a essa nossa época, mas assim ou foram outras gerações e outros séculos. Mas outras gerações e outros séculos, né, gerações passadas, séculos passados, também apresentavam características que eram únicas a essas gerações, ou seja, nossos antepassados também possuíam características que pertenciam somente a eles, assim como nós possuímos características que pertencem somente a nós. Essa mensagem passada por esse período. Vamos lá. Esse período pode ser interpretado sem alteração de sentido como: nossa época é indubitavelmente única em certos aspectos. Ok? Embora outras épocas e gerações também apresentam essa mesma característica. É isso, né, que acontece exatamente, tá? Mas Johann ele usou esse termo indubitavelmente, até difícil pronunciar essa palavra, tá correto isso? Olha, mais uma dica quando a gente começa a perceber a característica da banca UFPR, né? Ali ele usou esse termo justamente para se equiparar a realmente, não, nossa época é realmente única, realmente, ele está enfatizando. Nossa época é indubitavelmente única. Essa expressão ela vem para enfatizar, tornar mais forte essa expressão, para mostrar que ela é realmente única, tá? Tá afirmando, tá? Se nós nos pegarmos ao pé da letra, realmente, indubitavelmente, talvez não tenha exatamente o mesmo sentido, mas palavras assim que vêm trazer uma ideias parecidas para o trecho, a UFPR costuma aceitar isso como correto e sem mudança de sentido. Então leva isso para sua prova, tá? Que tudo ok. Vamos ver rapidamente os erros das outras questões. Apenas em alguns aspectos, nossa época pode ser considerada única. Ele não fala que apenas em alguns aspectos. Claro que fala, Johann, ali em cima, ó, em alguns aspectos nossa época é realmente única. É diferente. É diferente eu falar que em alguns aspectos ela é única, do que eu falar que somente naqueles aspectos ela é única. É diferente. Se eu falo que é somente naqueles aspectos ela é única, eu estou excluindo os outros aspectos. Isso não acontece na frase original. Ele diz que em alguns aspectos ela é única, mas nos outros ele não cita se é ou não. Ele não exclui. Isso pode ser ou não, tá? Então, não posso tratar como excludente. Se, por ser considerada única em alguns aspectos, é por eles que nossa época assemelha-se a outros séculos e outras gerações. Esse por ser considerada única em alguns aspectos traz uma conjunção de causa, ou seja, por isso acontecer, aquilo também acontece. E não é o fato de ser considerada única em alguns aspectos que é a causa para tudo isso. Mudou o sentido, tá? Apesar de outros séculos e outras gerações considerarem sua época como única, segundo o historiador, apenas a nossa o é. Não, ele mudou, não é a nossa que é só. As outras também são, e aí outras épocas foram consideradas únicas por suas gerações. Ao contrário da nossa, não, a nossa também considerada única em algumas características, é a mensagem passada pelo texto, tá? E vamos lá para a questão 3 aqui do nosso simulado 02. De fato, se definirmos globalização como um processo de contatos cada vez mais intensos, sejam econômicos, políticos ou culturais, entre diferentes partes do mundo, então é necessário admitir que esse processo vem se desenvolvendo há milhares de anos. Assinale a alternativa que apresenta a relação que se estabelece entre as orações, cujos inícios estão assinalados em negritos e sublinhados. A UFPR gosta ou não gosta de cobrar relações de ideias entre orações? Pô, se você está estudando a UFPR, com certeza você já viu milhares de questões assim, né? Essa questão vai vir na Polícia Civil do Paraná, vem qualquer prova aí da UFPR, não tem jeito. E qual é as ideias aí extraídas, né? Primeiro, não decora, não fica decorando, porque a UFPR sempre não traz conjunções, aquelas conjunções de livro, né? Ela vai trazer expressões aí que você tem que interpretar na hora para saber a ideia. Então, se definirmos globalização, tá? Se isso acontece, né? Se definirmos globalização, então é necessário admitir. Olhando assim, uma ideia de condição nesse se definirmos, né? Geralmente se traz ideia de condição. Então, resposta é a letra A, condição e temporalidade. Pô, então é necessário admitir que esse processo vem se desenvolvendo. Isso traz uma ideia de temporalidade? Não traz ideia de tempo, né? Então é necessário, traz mais uma ideia de
ratificação, de conclusão, de ratificação de uma ideia anterior. Por isso, nós ficamos com a letra C. Pô, mas aquele C definirmos traz ideia de condição ou de hipótese? Tá? É admitido as duas coisas. É uma condição? Sim, mas é uma hipótese também. Se definirmos globalização, não é uma coisa que aconteceu aqui. Se isso acontecer, né? Se definirmos globalização, é uma hipótese levantada pelo texto, tá? Então a letra C também tá ok, tá? Não fica se embananando, não, eu acho que é condição, então tem que ser a letra A, vou pedir recurso. Calma, analisa com calma. Aquilo também pode ser uma hipótese. E a letra 4, a figura de linguagem correspondente à expressão McDonaldização do mundo no texto é a compreensão do tempo e espaço seguindo uma revolução nas comunicações de uma economia global dominada por corporações multinacionais, da americanização ou até da McDonaldização do mundo. O que é isso, americanização do mundo, né? É justamente essas empresas americanas que estão se expandindo pelo mundo durante esse processo de globalização. E ele usa esse termo McDonaldização, lógico, não é uma palavra que existe no português, como um sinônimo de americanização. Ele inventou essa palavra, né? Ou até da McDonaldização. É um exemplo, é uma expressão ali de sinônimo que ele inventa para esse termo americanização. Por isso que nossa resposta é a letra B, né? É uma metáfora da capilarização das empresas multinacionais. Capilarização, ou seja, elas estão se expandindo de modo capilar para o mundo inteiro nessas empresas multinacionais. E metáfora é como se fosse uma comparação, tá? Ok? Então, ficamos por aqui nessas questões aí da UFPR.